Voltei e já virei a peça novamente. Voltei para o fio Barroco Natural. Vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui no primeiro ponto de base. Vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou fazer uma correntinha. E um ponto baixo no mesmo ponto de base. Mais uma correntinha de espaço e um ponto baixo dentro desse espacinho da carreira anterior, mais um ponto baixo no ponto de base, mais um ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, mais um ponto baixo no espacinho. Agora, cheguei aqui naqueles 3 pontos altos da carreira anterior que não teve uma correntinha de separação. Vou fazer um ponto baixo sem fechar no primeiro ponto de base, vou fazer outro ponto baixo sem fechar no segundo ponto de base e vou fazer outro ponto baixo no terceiro ponto de base. Agora eu vou fechar os 3 juntos. Mais um ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, mais um ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, mais um ponto baixo do espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base. E aqui, naquele espacinho de 3 correntinhas da carreira anterior, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas, e um ponto baixo no mesmo espacinho de base. Mais um ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho. Chegamos novamente naqueles 3 pontos altos da carreira anterior, sem espaço. Vou fazer um ponto baixo sem fechar, vou fazer outro ponto baixo sem fechar e vou fazer outro ponto baixo fechando os 3 juntos. Mais um ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base, mais um ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base. Vou introduzir a agulha nesse espacinho de 3 correntinhas da carreira anterior, vou fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho de base. Mais um ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, outro ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho. Chegamos naqueles 3 pontos altos da carreira anterior, sem espacinho, e vou fazer um ponto baixo sem fechar, outro ponto baixo sem fechar e outro ponto baixo, fechando os 3 juntos. Mais um ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base, mais outro ponto baixo no espacinho, mais outro ponto baixo no ponto de base. E naquele espacinho de 3 correntinhas da carreira anterior, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo, mais 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho de base. Mais um ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, um ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, mais um ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho. Chegamos naqueles 3 pontos altos da carreira anterior, sem separação entre eles. Vou fazer um ponto baixo sem fechar, outro ponto baixo sem fechar
E nesse último, vou fazer um ponto baixo, fechando todos juntos. Mais um ponto baixo no espacinho, outro ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, outro ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, um ponto baixo no ponto de base, outro ponto baixo no espacinho, mais uma correntinha e um ponto baixo no último ponto de base. Vou virar a peça e volto com vocês. Voltei e já virei a peça novamente. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo, mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo, mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Agora, não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Uma correntinha, vou fazer um ponto baixo no espacinho da carreira anterior, mais 3 correntinhas, e vou fazer um ponto baixo no mesmo espacinho da carreira anterior. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo, mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo, mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Aqui eu também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Mais uma correntinha, vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo no espacinho da carreira anterior, mais 3 correntinhas, e vou fazer um ponto baixo no mesmo espacinho da carreira anterior. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Agora, não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no espacinho da carreira anterior, mais 3 correntinhas. E vou fazer um ponto baixo no mesmo espacinho da carreira anterior. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto baixo. Agora, não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto e vou fazer um ponto baixo no espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha e um ponto baixo no último ponto de base. Vou virar a peça, trocar o fio para uma outra cor e volto com vocês. Voltei e virei a peça novamente. Vou voltar para o fio na cor telha, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na peça, vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto de base,
Vou puxar o fio e vou fazer 3 correntinhas. Mais uma correntinha de espaço, eu vou fazer um ponto alto no próximo espacinho de base. Mais um ponto alto no ponto de base, outro ponto alto no espacinho, mais outro ponto alto no ponto de base, mais outro ponto alto no espacinho, mais outro ponto alto no ponto de base, mais um ponto alto no espacinho. São 7 pontos altos após a correntinha de espaço. Vou fazer um ponto alto pela metade no próximo ponto de base, vou fazer outro ponto alto pela metade no próximo ponto de base, vou fazer outro ponto alto pela metade e agora vou puxar os 3 juntos. Mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no ponto de base, mais outro ponto alto no espacinho, mais outro ponto alto no ponto de base, mais outro ponto alto no espacinho, mais outro ponto alto no ponto de base, mais um ponto alto dentro do espacinho da carreira anterior. Após esses 3 pontos altos fechados juntos, vamos contar mais 7 pontos altos. Mais 3 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espacinho da carreira anterior. Mais um ponto alto no ponto de base. Então, após a correntinha de espaço, são 3 pontos altos, 7 pontos altos. 7 pontos altos antes dos 3 pontos altos fechados juntos e 7 pontos altos depois. Vamos fazer igualmente até o final dessa carreira. E volto com vocês. Voltei, estou com a carreira quase toda finalizada. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base e um ponto alto no espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha, um ponto alto nesse último ponto de base. Vou virar a peça novamente. Vou fazer 3 correntinhas e mais uma correntinha de espaço. Vou fazer um ponto alto no espacinho da carreira anterior. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Não vou contar esse primeiro espacinho, agora eu vou contar 1, 2, 3. Não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto e vou fazer um ponto alto dentro desse espacinho da carreira anterior. Mais 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha. Vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Então, não vou contar esse primeiro espacinho, agora eu vou contar 1, 2, 3. 3 espacinhos antes desse grupinho de 3 pontos altos, e 1, 2, 3. E 3 espacinhos depois deste grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer assim, igualmente, até o final dessa carreira, e volto com vocês para finalizarmos juntos. Voltei, estou com a carreira quase toda finalizada. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto, eu vou fazer um ponto alto dentro do espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha, um ponto alto no último ponto de base. Vou virar a peça novamente. Vou puxar o fio, vou voltar com o fio
na cor caqui bege, vou fazer uma correntinha, vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto de base, vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais uma correntinha de espaço, e vou fazer um ponto alto no espacinho da carreira anterior. Agora, eu vou fazer um ponto alto no ponto de base, mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no ponto de base, mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no ponto de base, mais um ponto alto no espacinho. Vamos contar. A partir do espacinho de uma correntinha, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto nesse próximo ponto de base pela metade, vou fazer outro ponto alto pela metade nesse próximo ponto de base, e vou fazer outro ponto alto pela metade no próximo ponto de base, fechando agora todos juntos. Agora, eu vou fazer um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no próximo ponto de base. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos após esses 3 pontos altos fechados juntos, mais um ponto alto no espacinho da carreira anterior, mais 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho da carreira anterior. Agora, um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto no espacinho, mais um ponto alto. Vamos contar: 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um ponto alto no próximo ponto de base pela metade, mais outro ponto alto no próximo ponto de base pela metade, mais um ponto alto no próximo ponto de base pela metade. Agora, vamos fechar todos juntos. São 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes desse grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, não contando o primeiro, né? Contando sempre após o espacinho de uma correntinha. Agora, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos após esse grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, mais 3 correntinhas de espaço, mais um ponto alto no mesmo espacinho da carreira anterior, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Eu que contei errado. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais outro grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazendo por aqui e volto com vocês para terminarmos juntos essa carreira. Voltei com a carreira quase toda finalizada. Vou fazer um ponto alto no espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha, um ponto alto nesse último ponto de base. Vou virar a peça novamente. Vou subir 3 correntinhas, mais uma correntinha de espaço, vou fazer um ponto alto no espacinho da carreira anterior. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto.
esse primeiro espacinho não vou contar, vou contar esse próximo. 1, 2, 3, 3 espacinhos. Agora, não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto dentro desse espacinho da carreira anterior, vou fazer um ponto alto, mais 3 correntinhas e um ponto alto dentro desse mesmo espacinho da carreira anterior. Mais uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Agora, eu não vou fazer uma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, um ponto alto. Também não vou fazer nenhuma correntinha de espaço, mas vou pular um ponto no próximo, outro ponto alto. Aqui, não vou contar o primeiro espacinho, vou contar esse. 1, 2, 3. 3 espacinhos antes do grupinho de pontos altos, dos 3 pontos altos. Mais 1, 2, 3. Mais 3 espacinhos logo após o grupinho de 3 pontos altos. E vou fazer aqui dentro, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho de base. E vou continuar a carreira fazendo igualmente. E vou fazendo por aqui e volto com vocês para terminarmos juntos essa carreira. Voltei com a carreira quase toda finalizada, vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto e no espacinho da carreira anterior vou fazer um ponto alto. Mais uma correntinha e um ponto alto nesse último ponto de base. Vou virar o tapete novamente. E agora, eu vou explicar para vocês como devemos prosseguir da agora em diante, que serão só carreiras de repetições. Sempre teremos que repetir essas 6 carreiras para atingirmos o tamanho desejado do nosso tapete, da lateral do nosso tapete. Sendo que depois que finalizarmos, que sempre finalizarmos essas 2 carreiras da cor caqui bege, voltaremos para as 2 carreiras do barroco natural. Depois que finalizarmos as 2 carreiras do barroco natural, vamos para as 2 carreiras da cor telha. Depois que finalizarmos as 2 carreiras da cor telha, vamos fazer as 2 carreiras da cor caqui bege. E depois que finalizarmos essas 2 carreiras da cor caqui bege, voltaremos para as 2 carreiras do barroco natural. Vamos fazendo isso sucessivamente, até chegar no tamanho desejado da lateral do nosso tapete, que é um dos lados, né, do nosso tapete, que será o comprimento. Para que o vídeo não fique muito longo, vou fazendo por aqui e volto com vocês para mostrar como ficou esse primeiro lado do nosso tapete. Voltei e só repeti uma vez esse grupinho de 6 carreiras e já chegou no tamanho que eu queria. Mas se vocês quiserem continuar para que fique um comprimento maior esse tapete, é só ir repetindo esse grupinho de 6 carreiras até chegar no tamanho desejado. Vou trocar o fio, a cor do fio, e volto com vocês para fazermos a última carreira. Voltei e já virei a peça novamente. Estou aqui com fio na cor café. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui na peça, nesse primeiro ponto de base, vou introduzir a agulha, vou puxar o fio e vou fazer uma correntinha. E mais uma correntinha de espaço e um ponto baixo no próximo ponto de base. Mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base. E uma correntinha
e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto de base, e um ponto alto duplo no próximo ponto de base, e mais um ponto alto no próximo ponto de base. Mais uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixíssimo dentro do espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto duplo no próximo ponto de base, mais um ponto alto no próximo ponto de base, uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixíssimo no espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto de base, e um ponto alto duplo no próximo ponto de base, mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixíssimo dentro do espacinho da carreira anterior, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto de base, mais um ponto alto duplo no próximo ponto de base, mais um ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um meio ponto alto no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixo no próximo ponto de base, mais uma correntinha e um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Agora, com a última carreira finalizada, terminamos esse lado do nosso tapete. Agora, vamos repetir o que fizemos neste outro lado do nosso tapete. Vou fazendo por aqui e volto com vocês para finalizarmos o nosso tapete e fazermos o acabamento. Voltei e já fiz deste outro lado do nosso tapete. Eu fiz igualmente o que fizemos neste primeiro lado. Aqui é o meio do tapete. Aqui é uma das laterais. Aqui é a outra lateral. Agora, vamos fazer o acabamento. Vou voltar o fio na cortelha. Vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui na peça, em qualquer ponto de base. Vou introduzir a agulha, puxar o fio
e vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base, um ponto baixo no espacinho, um ponto baixo no ponto de base, um ponto baixo no espacinho, um ponto baixo no ponto de base e um ponto baixo no espacinho. Nesse último ponto de base, vou introduzir a agulha e vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base para formar o cantinho do nosso tapete. Agora, vamos trabalhar com um ponto alto deitado. Vou introduzir a agulha na base do ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo no ponto alto. Mais um ponto baixo na base desse ponto alto. E outro ponto baixo no ponto alto. Mais um ponto baixo na base do ponto alto. E mais um ponto baixo no ponto alto. Mais um ponto baixo na base do ponto alto. Vou fazer igualmente. Eu ainda não sei quantas carreiras irei fazer. Lembrando que em cada canto vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazendo por aqui e volto com vocês para mostrar como ficou e falar quantas carreiras de pontos baixos que eu fiz para o acabamento. Voltei com o acabamento finalizado. Eu fiz somente 2 carreiras de pontos baixos em toda a lateral do nosso tapete. E ficou pronto o tapete de crochê multicolor, ficando com 87 centímetros de comprimento e 46 centímetros de largura. Vocês poderão estar fazendo do tamanho que desejar. É só aumentar ou diminuir a quantidade de carreira nas 2 laterais. Peço a todos que compartilhem esse link e agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo.